Você já parou para pensar que o simples ato de ter um gato em casa pode esconder um mistério espiritual que a Bíblia revela? Não ignore esta verdade. Sabias que a Bíblia menciona aspectos importantes sobre os animais em nossos lares, incluindo os gatos? Embora muitos considerem os felinos simplesmente como mascotes, as Escrituras nos ensinam que tudo na criação tem um propósito divino. Em Provérbios 12, versículo 10, lemos: "O justo cuida da vida do seu animal, mas o coração dos ímpios é cruel." Esta afirmação revela que nosso trato com os animais reflete nossa relação com Deus e sua compaixão. Hoje, exploraremos o que a Bíblia revela acerca do destino de quem tem gatos em casa. E qual é a lição espiritual por trás disso? Estás pronto para descobrir o que Deus tem preparado para aqueles que cuidam desses pequenos guardiões do lar? Alguma vez te perguntaste se algo tão cotidiano como ter um gato em casa poderia ter um significado espiritual mais profundo? Antes de começarmos, deixe um nos comentários. Se ama gatos, e inscreva-se no canal. Não perca o final surpreendente deste vídeo. Em ocasiões, damos por sentado a presença de certos elementos em nossas vidas sem nos determos para considerar que nada acontece por acaso. A Bíblia nos ensina que tudo o que existe na criação cumpre um propósito no plano divino. E isso inclui os animais que compartilham nosso lar. Em Gênesis 1, versículo 25, lemos: "E Deus fez os animais selvagens conforme as suas espécies, os animais domésticos conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra conforme as suas espécies. E Deus viu que isso era bom." Esta afirmação não apenas destaca a perfeição do design divino, mas também nos lembra que cada criatura foi criada com uma intenção específica. É possível que os gatos, com seu mistério e sua forma de estar presentes em nossos lares, estejam cumprindo um papel muito mais relevante do que imaginamos. Ao longo da história, os animais têm sido parte fundamental do plano de Deus. Desde a Arca de Noé, que preservou a vida de cada espécie, até as lições de Jesus, onde menciona os animais para transmitir ensinamentos espirituais, encontramos constantes referências que destacam o valor dessas criaturas. No livro de Jó 38, versículo 36, Deus pergunta a esse homem aflito: "Quem pôs sabedoria no íntimo ou deu entendimento ao coração?" Esta pergunta retórica revela uma verdade fundamental. Cada ser vivo possui uma função, uma sabedoria inerente que provém diretamente do Criador. Quando observamos os gatos, é impossível ignorar suas características únicas. Diferentemente de outros animais domésticos, os gatos possuem uma independência que intriga, uma atitude de observação constante que parece desafiar o mundo ao seu redor. Alguns poderiam pensar que essa conduta é apenas instinto. Mas, se analisarmos o design perfeito de Deus na natureza, podemos notar que tudo tem um propósito. A atitude reservada do gato, sua capacidade de detectar energias e situações que passam despercebidas para nós, nos lembra que Deus equipa cada criatura com dons que refletem sua sabedoria. Em Mateus 10, versículo 29, Jesus afirma: "Não se vendem 2 pardais por uma pequena moeda? Contudo, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai." Isso nos lembra que nada ocorre fora do controle divino. Os gatos, ao longo da história, foram vistos como guardiões silenciosos do lar em tempos bíblicos. Embora não sejam mencionados diretamente com a mesma frequência que outros animais, sabemos que existiam nas regiões onde muitos relatos bíblicos se desenvolveram. Em culturas antigas, os gatos eram valorados por sua capacidade de proteger o grão de pragas, evitando que as colheitas se perdessem. Isso não apenas os tornava aliados
indispensáveis para a sobrevivência, mas também lhes conferia um lugar especial no ambiente familiar. Quer saber o segredo dos gatos? Curta agora, comente miau e fique até o fim para uma revelação que vai te chocar. Embora alguns possam considerar esses detalhes como meras curiosidades históricas, a palavra de Deus nos lembra que cada detalhe na criação está cuidadosamente desenhado para cumprir um propósito maior. No Salmo 104, versículo 24, lemos: Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor! Todas elas fizeste com sabedoria. A terra está cheia das tuas criaturas. Esta declaração sublinha que nada no universo foi feito ao acaso. Mesmo os hábitos mais peculiares dos gatos podem nos ensinar importantes lições espirituais se estivermos dispostos a observar com atenção. Muitos donos de gatos afirmam que esses animais parecem ter um sexto sentido, uma capacidade incomum de detectar situações de perigo ou mesmo de reconfortar aqueles que atravessam momentos difíceis. Alguns testemunhos mencionam como gatos se aproximam de pessoas que estão enfermas ou deprimidas, posicionando-se ao seu lado em silêncio, como se cumprissem um papel de companhia que vai além do que podemos compreender. Recordemos que, na Bíblia, Deus usou em numerosas ocasiões os animais como instrumentos de seu plano. Em Números 22, versículo 28, lemos: Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: Que te fiz eu, para que me espancasses estas 3 vezes? Este relato demonstra que Deus pode se valer de qualquer criatura para cumprir sua vontade. Embora hoje não vejamos gatos falando ou transmitindo mensagens de forma audível, isso não significa que não estejam sendo utilizados por Deus de maneiras mais sutis. A simples presença de um gato em um lar pode ser uma ferramenta para trazer paz, equilíbrio e até advertência em tempos de incerteza. Alguns estudos modernos até demonstraram que a convivência com gatos pode ajudar a reduzir o estresse e promover a calma em ambientes agitados. Isso nos lembra que Deus, em sua infinita sabedoria, não apenas pensou no bem-estar espiritual do ser humano, mas também em sua saúde emocional e física. Em Provérbios 3, versículo 24, lemos: Quando te deitares, não terás medo. Deitarás e o teu sono será suave. Esta paz interior é algo que muitos experimentam com a companhia de um gato, cujas suaves vibrações ao ronronar têm um efeito terapêutico que alivia a ansiedade e promove óbvio descanso. Não é por acaso que em tempos difíceis muitas pessoas encontram consolo em suas mascotes, especialmente em animais como os gatos, que parecem ter uma sensibilidade especial para perceber as emoções humanas. Isso nos lembra que Deus é um Pai amoroso que provê recursos para que enfrentemos as adversidades da vida. Em momentos de solidão, ansiedade ou tristeza, a companhia de um gato pode se tornar uma ferramenta a mais que Deus utiliza para nos lembrar que não estamos sós. Em Gênesis 2, versículo 18, lemos: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. Embora este trecho se refira diretamente à criação de Eva, podemos aplicar esse princípio ao reconhecimento de que Deus dispôs em sua criação formas de companhia que nos trazem consolo e paz. A mensagem é clara. Se tens um gato em casa, é possível que Deus o tenha colocado ali para te ensinar algo importante sobre o amor, o cuidado e a paz que só Ele pode dar. Cada vez que vires teu gato descansando em um canto, recordando-te que nem tudo na vida é pressa e agitação, pensa em como Deus mesmo nos convida a descansar nele. Em Mateus 11, versículo 28, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Essa calma que tanto desejamos muitas vezes se manifesta em pequenos momentos, como quando um gato se aconchega ao nosso lado em silêncio, trazendo paz ao lar. Se você sente que os gatos têm algo especial, clique no like, inscreva-se e comente "Deus fala", para não perder o final incrível. De Softening, as Escrituras nos mostram que Deus nos fala de muitas maneiras e, em ocasiões, utiliza aquilo que consideramos mais cotidiano para nos mostrar seu amor. Os gatos, com sua singularidade e caráter, podem ser uma ferramenta que Deus dispôs para nos recordar que seu cuidado abrange todos os aspectos de nossa vida. Desde o momento em que abrimos nosso lar a um desses animais, podemos estar seguros de que não é apenas uma decisão arbitrária, mas parte de um plano divino que busca nos levar a uma vida de maior compaixão, equilíbrio e amor. A maneira como tratamos os animais diz muito mais sobre nosso coração do que costumamos imaginar. Na Bíblia, encontramos que o cuidado com as criaturas que nos rodeiam está diretamente ligado ao caráter justo e compassivo que Deus espera de nós. Em Provérbios 12, versículo 10, lemos novamente: "O justo cuida da vida do seu animal, mas o coração dos ímpios é cruel." Esta afirmação não apenas destaca a importância de sermos bondosos com os animais, mas revela que aqueles que agem com misericórdia nesse aspecto estão refletindo um princípio espiritual maior: o amor que provém de Deus. O cuidado com um gato em casa pode ser uma manifestação direta dessa justiça que agrada ao Senhor. Quem dedica tempo, esforço e ternura para proteger a vida de seus animais está mostrando que seu coração está alinhado com o caráter divino. Não é apenas uma questão de carinho ou apego emocional, mas uma expressão consciente do amor que Deus nos chama a exercer em cada área de nossa vida. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, descreve o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não devem se evidenciar apenas em nossa relação com as pessoas, mas também na forma como tratamos todas as criaturas que Deus colocou sob nosso cuidado. Em Gênesis 2, versículo 15, lemos: "Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar." Esta tarefa não se limitava apenas às plantas, mas incluía todos os seres vivos que habitavam aquele lugar. Desde o princípio, o ser humano foi chamado a ser guardião da criação, exercendo uma autoridade que não se baseia na exploração nem no abuso, mas no respeito e na proteção. Quando acolhemos um gato em nosso lar, estamos assumindo uma responsabilidade que tem um trasfondo espiritual profundo. Não se trata apenas de proporcionar alimento ou um refúgio quente, mas de demonstrar uma atitude de amor que reflete o caráter compassivo de Deus. A vida de um animal depende em grande medida do cuidado que lhe brindamos, e é precisamente essa dependência que nos lembra que o amor verdadeiro se expressa no ato de velar pelo bem-estar de quem não pode se valer por si mesmo. O livro de Êxodo relata que Deus estabeleceu leis específicas para proteger os animais, mostrando que sua compaixão se estende a toda a sua criação. Em Êxodo 23, versículo 12, lemos: "6 dias farás as tuas obras, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro." Este mandato revela que Deus não se interessa apenas pelo descanso do ser humano, mas também pelo bem-estar dos animais. Este cuidado não é opcional, mas parte de uma obediência genuína, que nasce do respeito pelo design divino. A mesma lição se reforça em Deuteronômio 22, versículos 6 e 7, onde se ordena: "Se encontrares no caminho, em alguma árvore ou no chão,
um ninho de ave com filhotes ou ovos, e a mãe deitada sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhos tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Esta instrução, embora pareça simples, encerra um princípio profundo. Deus quer que nosso trato com os animais reflita compaixão e respeito pela vida. Antes de tudo, aperte o sino, deixe um 2 nos comentários e assista até o fim. Há uma surpresa espiritual esperando por você. Quando cuidamos com amor de um gato, estamos honrando esse princípio, reconhecendo que toda forma de vida é valiosa aos olhos de Deus. Jesus mesmo ensinou que a compaixão pelos animais é parte do coração do crente. Em Mateus 12, versículo 11, quando alguns fariseus tentaram acusá-lo por curar no dia de repouso, Jesus respondeu: "Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e esta no sábado, cair numa cova, não a segurará e a tirará?" Com esta pergunta, Jesus revelou que o amor verdadeiro não se detém por regras humanas nem por limitações religiosas. O verdadeiro amor se manifesta na ação concreta de ajudar e proteger, mesmo os animais. Cuidar de um gato em casa não é simplesmente uma questão de conveniência ou gosto pessoal, mas uma oportunidade para manifestar a compaixão que Deus espera de seus filhos. Quando brindamos alimento, protegemos do frio ou proporcionamos um espaço seguro para descansar, estamos praticando uma forma de amor que reflete o coração do Pai Celestial. No Salmo 145, versículo 9, declara-se: "O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras." Esta verdade nos lembra que cada criatura que existe é objeto do amor e da compaixão de Deus. O apóstolo João, em sua primeira carta, nos exorta dizendo, em 1 João 3, versículo 18: "Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade." Esta afirmação revela que o amor genuíno se manifesta em ações concretas, em gestos visíveis que demonstram uma preocupação real pelo bem-estar do outro. Quem dedica tempo e esforço para velar por suas mascotes está vivendo essa lição de forma prática e cotidiana. O livro de Provérbios também nos adverte que aqueles que agem com crueldade para com os animais estão manifestando um coração endurecido e afastado da vontade de Deus. Em Eclesiastes 3, versículos 19 a 21, o rei Salomão reflete sobre a fragilidade da vida, tanto nos humanos quanto nos animais, reconhecendo que todos compartilhamos a mesma dependência do sopro de Deus. Esta verdade nos convida a valorar a vida em todas as suas formas, compreendendo que o respeito por cada criatura é parte do respeito que devemos ter pelo Criador. A vida de um gato pode parecer simples e até insignificante aos olhos de muitos, mas a Bíblia nos mostra que não há detalhe pequeno no plano de Deus. Cada criatura faz parte do equilíbrio perfeito que Ele estabeleceu, e cada ato de amor que oferecemos a um desses animais é uma expressão de obediência à sua vontade. Quando acolhemos um gato em casa e cuidamos dele com dedicação, estamos exercendo um ato de mordomia que tem um valor espiritual profundo. Deus nos confiou a responsabilidade de proteger e velar por sua criação, e ao fazê-lo, estamos manifestando a justiça que Ele deseja que vivamos dia a dia. O amor, a compaixão e o respeito pela vida não são apenas valores humanos, mas princípios divinos que refletem o caráter mesmo de Deus. O cuidado com os animais é, portanto, muito mais que uma escolha pessoal. É uma demonstração visível da transformação que o amor de Deus produz em nosso interior. Quando um crente entende que seu trato com os animais é parte de seu testemunho espiritual, começa a ver cada ato de bondade
como uma oportunidade para honrar o Criador. A presença de um gato em casa pode parecer algo cotidiano, mas na realidade é uma convocação para praticar a compaixão e o amor que Deus espera que estendamos a toda a sua criação. Vamos lá? Se acredita no propósito divino dos gatos, dê um like, comente amém e não saia antes do final explosivo deste vídeo. Cada vez que cuidamos com esmero de um desses animais, estamos refletindo o coração de um Deus que ama sem medida e que se preocupa até com os menores detalhes de nossa existência. Desde tempos antigos, o simbolismo espiritual desempenhou um papel crucial na maneira como compreendemos o entorno que nos rodeia. Ao longo da Bíblia, Deus se valeu de elementos cotidianos para transmitir verdades profundas, utilizando imagens que, embora simples, revelavam aspectos transcendentais de seu plano divino. Os animais não foram exceção nessa linguagem simbólica, pois suas características, comportamentos e até seus hábitos foram empregados para ilustrar lições essenciais. Ao observar o comportamento dos gatos, é inevitável notar que esses animais possuem qualidades únicas que podem se relacionar com princípios espirituais que a Bíblia enfatiza. As Escrituras estão repletas de referências que destacam a importância da vigilância e da prudência, valores que resultam essenciais na vida espiritual. Em Provérbios 4, versículo 23, lemos: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Esta instrução revela a necessidade de estarmos atentos a tudo o que possa influir em nosso espírito, pois nossas decisões, pensamentos e atitudes são diretamente afetados pelo que permitimos que entre em nosso interior. A forma como os gatos se conduzem em seu entorno reflete essa lição de maneira surpreendente. Esses animais se caracterizam por seu constante estado de alerta. Mesmo em seus momentos de descanso, permanecem atentos aos sons e movimentos ao seu redor. Esta capacidade de estar sempre vigilantes é uma representação poderosa da atitude que todo crente deve manter frente às influências que ameaçam sua fé. Jesus mesmo falou sobre a importância da vigilância espiritual em Mateus 26, versículo 41, onde disse: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." Esta advertência sublinha que o perigo nem sempre se apresenta de forma evidente. Muitas vezes, chega de maneira sutil, buscando se infiltrar em nossas vidas sem que o percebamos de imediato. Assim como um gato é capaz de notar até o mais leve movimento e detectar presenças que passam despercebidas para os demais, o crente deve cultivar uma sensibilidade espiritual que lhe permita discernir aquilo que poderia afastá-lo do caminho de Deus. Em 1 Pedro 5, versículo 8, lemos: "Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar." Esta descrição revela que o inimigo nem sempre ataca de forma direta, mas espera o momento oportuno para aproveitar qualquer descuido espiritual. É por isso que a vigilância se torna uma ferramenta indispensável na vida do cristão. Ao observar como um gato inspeciona cada canto do lar, atento a qualquer alteração em seu entorno, podemos entender melhor a importância de examinar constantemente nosso coração e nossa relação com Deus. O discernimento é outra qualidade que caracteriza os gatos e que encontra um paralelo direto nas lições bíblicas. Em Hebreus 5, versículo 14, lemos: "Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pelo uso, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal." Esta capacidade de distinguir entre o certo e o errado não é automática. Ela se desenvolve com o tempo, por meio de uma relação constante com Deus
e um conhecimento profundo de sua palavra. Assim como o gato é capaz de distinguir entre o que representa uma ameaça e o que faz parte de seu entorno seguro, o crente que se mantém firme na oração e na leitura bíblica logra reconhecer aquelas influências que tentam desviar seu caminho. Em Mateus 10, versículo 16, Jesus instruiu seus discípulos dizendo: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esta advertência destaca que a vida do crente requer uma combinação de inocência e astúcia, características que se refletem na natureza do gato. Sua capacidade de mover-se com sigilo, avaliar cada situação antes de agir e evitar cair em armadilhas é um lembrete claro da necessidade de mantermos-nos firmes na fé, sem cair no engano de quem tenta desviar nosso caminhar espiritual. Os gatos, com sua constante atenção e aguda percepção, nos ensinam que o crente não deve viver desprevenido nem confiar cegamente em suas próprias forças. Em lugar disso, somos chamados a depender do Espírito Santo, que atua como essa voz interior que nos adverte de perigos invisíveis e nos guia para o caminho correto. Em Isaías 30, versículo 21, lemos: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. O simbolismo do gato também pode se relacionar com a ideia de encontrar refúgio em tempos de incerteza. No Salmo 91, versículo 1, declara-se: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esta imagem de proteção e segurança é uma das promessas mais reconfortantes para o crente. Assim como um gato encontra refúgio nos cantos mais escondidos do lar durante uma tempestade ou uma situação de perigo, o crente que se refugia na presença de Deus encontra paz em meio às adversidades. O ato de esconder-se não é sinal de covardia, mas de sabedoria. Em tempos de incerteza ou de ataques espirituais, buscar refúgio na oração, na palavra de Deus e na comunhão com outros crentes é uma demonstração de confiança de que Ele é nosso escudo e fortaleza. O mesmo Jesus, em momentos de profunda angústia, se apartou para orar em secreto, buscando a guia e o consolo do Pai Celestial. O comportamento dos gatos também reflete a importância de manter um espaço limpo e ordenado, algo que na vida espiritual tem um significado profundo. Em 2 Coríntios 7, versículo 1, lemos: Tendo, pois, estas promessas, amados, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esta limpeza não se refere apenas aos atos visíveis, mas também aos pensamentos, atitudes e sentimentos que podem contaminar nosso coração. Os gatos dedicam grande parte de seu tempo a limpar-se e a manter seu espaço livre de desordem. Esta conduta nos lembra que a pureza espiritual não é resultado de um único ato, mas de uma dedicação constante para apartar de nossa vida tudo aquilo que impede que a presença de Deus flua livremente em nosso interior. A lição bíblica nos mostra que o inimigo constantemente busca infiltrar-se nos cantos escuros do coração humano, aproveitando os espaços descuidados para semear dúvida, temor e confusão. Assim como o gato se assegura de que seu entorno esteja limpo e protegido, o crente deve velar por manter sua vida espiritual em um estado de pureza que lhe permita estar preparado para enfrentar as dificuldades que se apresentem. O simbolismo do gato, em última instância, nos lembra que Deus obra através dos detalhes mais pequenos para nos mostrar verdades espirituais profundas. Seu comportamento vigilante, sua prudência para evitar o perigo e sua constante busca por limpeza
são uma representação poderosa da atitude que todo crente deve cultivar em seu caminhar diário. A presença de um gato em casa pode ser uma convocação silenciosa para mantermos-nos atentos, buscarmos a sabedoria divina e vivermos com uma pureza que reflita o caráter de Cristo. A Bíblia nos ensina que tudo o que existe na criação revela aspectos do amor e da sabedoria de Deus. Em Romanos 1, versículo 20, lemos: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas. Cada criatura que faz parte de nosso entorno está ali por uma razão, e quando aprendemos a observar com atenção, descobrimos que Deus segue falando-nos através de sua criação, chamando-nos a viver com discernimento, vigilância e confiança em sua proteção. A paz é um dos dons mais preciosos que Deus oferece a quem decide confiar nele. Ao longo das Escrituras, repete-se uma e outra vez que o Senhor deseja que seus filhos vivam em serenidade, livres do temor que perturba o coração e das inquietudes que desgastam a alma. Em João 14, versículo 27, Jesus deixou uma promessa clara: deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta declaração revela que a paz que provém de Deus é diferente da que o mundo tenta oferecer, pois não depende de circunstâncias externas, mas brota do interior como resultado de uma relação próxima com Ele. Nesse caminho rumo à paz, Deus utiliza meios inesperados para nos ensinar lições profundas. Às vezes, a calma chega através de momentos de oração. Outras vezes, manifesta-se mediante a quietude que encontramos em sua palavra. No entanto, em ocasiões, essa paz se apresenta de formas mais simples, como a presença silenciosa de um animal que, sem palavras, transmite tranquilidade nos momentos de maior inquietude. Os gatos, com sua natureza serena e sua habilidade para transmitir calma, tornam-se muitas vezes instrumentos silenciosos que refletem o desejo de Deus de que vivamos em harmonia. O caráter tranquilo dos gatos tem um impacto evidente no entorno que habitam. Diferentemente de outros animais que tendem a manifestar suas emoções de maneira ruidosa ou agitada, os gatos possuem uma capacidade incomum de encontrar repouso mesmo em meio ao bulício. Seus movimentos suaves, sua atitude contemplativa e seu costume de buscar cantos tranquilos refletem uma atitude de descanso que contrasta com o ritmo acelerado do mundo moderno. Esta forma de estar presente sem pressas nem sobressaltos nos lembra que o verdadeiro descanso não se encontra apenas na ausência de problemas, mas na confiança que Deus nos convida a depositar nele. O profeta Isaías escreveu em Isaías 26, versículo 3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Este versículo revela que a paz é o resultado direto de fixarmos nossos pensamentos em Deus, de confiarmos que Ele tem o controle mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. A conduta de um gato que se detém a observar, sem se precipitar, que encontra segurança na quietude e que não se deixa arrastar pela pressa do entorno, é uma representação silenciosa dessa atitude de descanso em Deus. Esta conexão entre a calma e a confiança no Senhor se reforça no Salmo 46, versículo 10, onde lemos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta instrução não é apenas um convite para nos determos fisicamente, mas um chamado para acalmar o ruído interior, para abandonar a ansiedade que tantas vezes nubla nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Os gatos, com sua habilidade para encontrar serenidade mesmo em entornos agitados, nos lembram a importância de cultivar essa calma interior
que permite que a presença divina encha nosso coração. A paz que Deus oferece não é frágil nem momentânea. Em Filipenses 4, versículo 7, descreve-se como: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta proteção é especialmente necessária em tempos de incerteza, quando as preocupações ameaçam desestabilizar nossa fé. Assim como um gato busca instintivamente o lugar mais seguro do lar em momentos de perigo, o crente que confia em Deus aprende a refugiar-se em sua presença, encontrando ali a calma que o mundo não pode oferecer. A serenidade que transmitem os gatos também reflete um princípio espiritual essencial: a importância do equilíbrio. Em Eclesiastes 3, versículo 1, lemos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esta lição destaca que a vida espiritual não consiste apenas em momentos de atividade intensa, mas também em períodos de calma e reflexão. Quem vive preso à inquietude constante, sem permitir que sua alma encontre repouso, termina perdendo a capacidade de ouvir com clareza a voz de Deus. O caráter pausado dos gatos nos lembra que o silêncio, longe de ser vazio ou improdutivo, pode se tornar um espaço onde Deus revela seus planos de forma mais clara. O livro dos Salmos enfatiza essa verdade em numerosas ocasiões, mostrando-nos que a paz interior se constrói quando aprendemos a descansar na fidelidade de Deus. No Salmo 23, versículo 2, lemos: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me para junto das águas tranquilas. Esta imagem de repouso e frescor ilustra o cuidado amoroso que Deus exerce sobre aqueles que decidem confiar nele. Os gatos, com sua habilidade para encontrar lugares de calma em meio ao ajetreo, nos lembram que a paz não se encontra afastando-nos da realidade, mas aprendendo a confiar que Deus segue obrando mesmo nos momentos de maior incerteza. O apóstolo Pedro ensinou que essa paz também se reflete em nossa atitude frente às adversidades. Em 1 Pedro 5, versículo 7, lemos: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este chamado a depositar nossas preocupações nas mãos de Deus revela que a paz não é o resultado de ignorar os problemas, mas de reconhecer que não estamos sós em meio a eles. Assim como um gato, ante uma situação de perigo, se repliega em um lugar seguro e observa desde a distância antes de agir, o crente aprende a encontrar fortaleza no refúgio espiritual que só Deus pode brindar. Esta paz interior também se reflete na maneira como enfrentamos os conflitos que surgem em nossas relações. Em Romanos 12, versículo 18, lemos: se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Este mandato revela que a paz não se manifesta apenas em nosso interior, mas também deve influir na forma como interagimos com quem nos rodeia. Os gatos, com sua natureza independente, mas equilibrada, logram conviver em harmonia com seu entorno sem gerar conflitos desnecessários. Esta atitude nos lembra que o verdadeiro repouso espiritual se traduz em uma convivência pacífica, onde o amor e a compreensão se tornam ferramentas para resolver as diferenças. A paz que provém de Deus transforma não apenas nossa mente, mas também nosso entorno. Em Mateus 5, versículo 9, Jesus afirmou: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus usou em numerosas ocasiões os animais como instrumentos de seu plano. Em Números 22, versículo 28, lemos: então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te fiz eu, para que me espancasses estas 3 vezes? Este relato demonstra que Deus
pode se valer de qualquer criatura para cumprir sua vontade. Embora hoje não vejamos gatos falando ou transmitindo mensagens de forma audível, isso não significa que não estejam sendo utilizados por Deus de maneiras mais sutis. A simples presença de um gato em um lar pode ser uma ferramenta para trazer paz, equilíbrio e até advertência em tempos de incerteza. Alguns estudos modernos até demonstraram que a convivência com gatos pode ajudar a reduzir o estresse e promover a calma em ambientes agitados. Isso nos lembra que Deus, em sua infinita sabedoria, não apenas pensou no bem-estar espiritual do ser humano, mas também em sua saúde emocional e física. Em Provérbios 3, versículo 24, lemos: "Quando te deitares, não terás medo. Deitarás e o teu sono será suave." Esta paz interior é algo que muitos experimentam com a companhia de um gato, cujas suaves vibrações ao ronronar têm um efeito terapêutico que alivia a ansiedade e promove óbvio descanso. Não é por acaso que em tempos difíceis muitas pessoas encontram consolo em suas mascotes, especialmente em animais como os gatos, que parecem ter uma sensibilidade especial para perceber as emoções humanas. Isso nos lembra que Deus é um Pai amoroso que provê recursos para que enfrentemos as adversidades da vida. Em momentos de solidão, ansiedade ou tristeza, a companhia de um gato pode se tornar uma ferramenta a mais que Deus utiliza para nos lembrar que não estamos sós. Em Gênesis 2, versículo 18, lemos: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea." Embora este trecho se refira diretamente à criação de Eva, podemos aplicar esse princípio ao reconhecimento de que Deus dispôs em sua criação formas de companhia que nos trazem consolo e paz. A mensagem é clara. Se tens um gato em casa, é possível que Deus o tenha colocado ali para te ensinar algo importante sobre o amor, o cuidado e a paz que só Ele pode dar. Cada vez que vires teu gato descansando em um canto, recordando-te que nem tudo na vida é pressa e agitação, pensa em como Deus mesmo nos convida a descansar nele. Em Mateus 11, versículo 28, Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essa calma que tanto desejamos muitas vezes se manifesta em pequenos momentos, como quando um gato se aconchega ao nosso lado em silêncio, trazendo paz ao lar. Se você sente que os gatos têm algo especial, clique no like, inscreva-se e comente "Deus fala", para não perder o final incrível. De Softening, as Escrituras nos mostram que Deus nos fala de muitas maneiras e, em ocasiões, utiliza aquilo que consideramos mais cotidiano para nos mostrar seu amor. Os gatos, com sua singularidade e caráter, podem ser uma ferramenta que Deus dispôs para nos recordar que seu cuidado abrange todos os aspectos de nossa vida. Desde o momento em que abrimos nosso lar a um desses animais, podemos estar seguros de que não é apenas uma decisão arbitrária, mas parte de um plano divino que busca nos levar a uma vida de maior compaixão, equilíbrio e amor. A maneira como tratamos os animais diz muito mais sobre nosso coração do que costumamos imaginar. Na Bíblia, encontramos que o cuidado com as criaturas que nos rodeiam está diretamente ligado ao caráter justo e compassivo que Deus espera de nós. Em Provérbios 12, versículo 10, lemos novamente: "O justo cuida da vida do seu animal, mas o coração dos ímpios é cruel." Esta afirmação não apenas destaca a importância de sermos bondosos com os animais, mas revela que aqueles que agem com misericórdia nesse aspecto estão refletindo um princípio espiritual maior: o amor que provém de Deus. O cuidado com um gato em casa pode ser uma manifestação direta dessa justiça que agrada ao Senhor. Quem dedica tempo
esforço e ternura para proteger a vida de seus animais, está mostrando que seu coração está alinhado com o caráter divino. Não é apenas uma questão de carinho ou apego emocional, mas uma expressão consciente do amor que Deus nos chama a exercer em cada área de nossa vida. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, descreve o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não devem se evidenciar apenas em nossa relação com as pessoas, mas também na forma como tratamos todas as criaturas que Deus colocou sob nosso cuidado. Em Gênesis 2, versículo 15, lemos: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esta tarefa não se limitava apenas às plantas, mas incluía todos os seres vivos que habitavam aquele lugar. Desde o princípio, o ser humano foi chamado a ser guardião da criação, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta liberdade inclui o rechazo a todas aquelas crenças que tentem impor temor, incerteza ou dependência de práticas que não provêm de Deus. Os gatos não são portadores de maldições, nem guardiões de poderes ocultos, são parte da criação de Deus e sua presença no lar não deve ser interpretada como uma mensagem mística, mas como parte do ordem natural que ele estabeleceu. O poder que o inimigo tenta exercer sobre as pessoas através da superstição se baseia no engano. Em Apocalipse 12, versículo 9, descreve-se Satanás como o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás, o qual engana o mundo inteiro. Isso revela que suas táticas estão dirigidas a distorcer a verdade para que o homem viva escravo do temor. Aqueles que permitem que as superstições governem suas decisões estão cedendo espaço em seus corações a ideias que contradizem a autoridade e o amor de Deus. Em contrapartida, o crente que se aferra à palavra encontra nela a segurança que elimina toda dúvida e renova a confiança em que Deus é quem guarda cada aspecto de sua vida. O temor, que rodeia certos animais, como os gatos, costuma nascer da ignorância e de tradições que se transmitiram sem fundamento. Mas Deus, que conhece a intenção do coração humano, nos convida a substituir a incerteza pela fé. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esta lição revela que, mesmo quando as dúvidas tentam nublar a mente, aqueles que escolhem depender de Deus encontrarão direção e segurança. No Salmo 34, versículo 4, encontramos uma declaração que revela o poder que Deus tem para dissipar o temor. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Esta promessa é um lembrete de que a paz não se encontra evitando símbolos ou afastando-se de crenças infundadas, mas buscando ao Deus que tem poder absoluto sobre toda a criação. Aqueles que confiam nele não têm razão para temer, pois sua presença é o refúgio que dissipa toda insegurança. O chamado que Deus faz a seus filhos é claro: rejeitar tudo aquilo que tente debilitar a fé e manter a mirada firme naquele que tem o poder de nos sustentar. Em Deuteronômio 31, versículo 8, lemos: O Senhor, pois, é quem vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Esta promessa é um lembrete constante de que, sem importar as ideias que o mundo tente impor, aqueles que caminham confiados no Senhor não têm razão para duvidar nem temer. As superstições, por mais arraigadas que estejam em algumas culturas, são nada mais que sombras que tentam obscurecer a verdade que Deus revelou em sua palavra.
O crente que compreende isso escolhe viver em liberdade, sem permitir que as mentiras do inimigo limitem sua paz, nem sua confiança no cuidado de Deus. Os gatos, longe de serem portadores de maldição, são parte da criação divina, e sua presença no lar deve ser vista como uma expressão do equilíbrio perfeito que Deus dispôs para abençoar nossas vidas. Ao compreender que não existe poder na criação que possa superar a autoridade de Deus, o coração encontra descanso, a mente se renova e o temor se desvanece ante a luz da verdade eterna. A vida que Deus nos deu está cheia de responsabilidades que refletem o amor e a compaixão que Ele espera que manifestemos em cada aspecto de nossa existência. Este chamado se estende além de nossas relações humanas e inclui também o trato que damos às criaturas que Ele colocou sob nosso cuidado. No relato da criação, Deus confiou ao homem a tarefa de exercer domínio sobre os animais. Mas este mandato não se trata de poder nem de controle egoísta, mas de uma responsabilidade baseada na bondade e no respeito pela vida. Em Gênesis 2, versículo 15, lemos novamente: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esta instrução revela o desejo divino de que sejamos administradores fiéis de sua criação. O cuidado que brindamos aos animais é uma manifestação direta do caráter que estamos cultivando em nosso interior. Em Provérbios 12, versículo 10, lemos: O justo cuida da vida do seu animal, mas o coração dos ímpios é cruel. Esta afirmação estabelece uma conexão clara entre a justiça que Deus espera e a forma como tratamos os seres que dependem de nós. Quem vê seus animais como uma carga ou os descuida, revela uma atitude egoísta que se opõe à natureza compassiva de Deus, enquanto aqueles que os protegem e velam por seu bem-estar estão refletindo o amor que provém do Pai Celestial. Os gatos, ao igual que qualquer outra criatura, não requerem apenas atenção básica, mas também respeito e cuidado que reflitam uma compreensão espiritual da vida que Deus deu. Em Deuteronômio 22, versículos 6 e 7, lemos: Se encontrares no caminho, em alguma árvore ou no chão, um ninho de ave, com filhotes ou ovos, e a mãe deitada sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhos tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Esta lei, que em aparência pode parecer simples, revela a profunda compaixão que Deus espera que pratiquemos mesmo para com as criaturas mais pequenas. Quem entende que cada vida tem valor, aprende a ver no cuidado dos animais uma oportunidade para expressar essa misericórdia que é fruto da obra de Deus no coração humano. O profeta Jonas recebeu uma lição significativa quando questionou a misericórdia de Deus para com Nínive. Em Jonas 4, versículo 11, o Senhor respondeu: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muito gado? Esta afirmação revela que a compaixão de Deus não abarca apenas os seres humanos, mas também as criaturas que Ele criou. Os animais são parte do plano divino e seu cuidado se estende até eles. No Salmo 36, versículo 6, reafirma-se esta verdade: A tua justiça é como os montes de Deus, os teus juízos são um grande abismo. Ó Senhor, tu preservas o homem e o animal. Este versículo revela que o mesmo amor que sustenta a vida humana alcança também os animais, recordando-nos que cada criatura está incluída no design perfeito que Deus estabeleceu desde o princípio. O chamado a cuidar dos animais não se refere apenas a prover-lhes alimento e refúgio, mas também
a reconhecer que, através desse cuidado, estamos manifestando a compaixão que Deus espera que pratiquemos cada dia. Em Mateus 25, versículo 40, Jesus ensinou: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Embora este trecho se refira principalmente ao trato com outras pessoas, revela um princípio universal. O amor que se expressa nos gestos cotidianos reflete nossa obediência ao mandato divino de viver com bondade e compaixão. A responsabilidade que Deus nos deu sobre os animais implica reconhecer que nossas ações têm um impacto direto em seu bem-estar. Descuidar suas necessidades, ignorar seus sinais de dor ou submetê-los a maus tratos revela uma atitude de insensibilidade que se afasta do propósito divino. Em contraste, quem cuida com esmero de suas mascotes, assegurando-se de que vivam em condições dignas e protegidas, está demonstrando que compreendeu o chamado a ser fiel administrador do que Deus colocou sob seu cuidado. O amor que mostramos aos animais também é uma poderosa ferramenta para ensinar valores espirituais a quem nos rodeia. As crianças, em particular, aprendem lições profundas quando observam como seus pais cuidam e protegem as criaturas do lar. Quando se lhes ensina a alimentar, proteger e ser amáveis com os animais, estão sendo semeados neles princípios como a empatia, a paciência e o respeito pela vida. Essas atitudes, ao serem cultivadas desde a infância, tornam-se a base para que mais adiante desenvolvam relações saudáveis e construam um caráter guiado pelo amor e pela bondade. A compaixão que Deus espera que manifestemos reflete-se também em nossa disposição para agir em defesa daqueles que não podem se proteger por si mesmos. Em Provérbios 31, versículos 8 e 9, lemos: Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos os que estão desamparados. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e necessitados. Embora este trecho se refira principalmente à defesa dos oprimidos, também revela a responsabilidade que temos de velar por aqueles que, como os animais, dependem completamente de nossa proteção. O apóstolo Paulo ensinou que o amor verdadeiro se expressa em atos concretos de bondade e generosidade. Em Gálatas 6, versículo 10, lemos: Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Este chamado abarca cada aspecto de nossa vida, incluindo o trato que damos aos animais que compartilham nosso entorno. O cuidado com um gato, por simples que pareça, pode se tornar um ato de amor que reflete o caráter mesmo de Deus. Quem se detém a dar de comer, a limpar seu espaço ou a brindar-lhe atenção, não está apenas satisfazendo suas necessidades básicas, mas cumprindo uma responsabilidade espiritual que honra o design perfeito do Criador. O amor que Deus depositou no coração de seus filhos manifesta-se em cada expressão de ternura, em cada gesto de compaixão e em cada ação que reflete o respeito pela vida. Quem cuida de seus animais com dedicação está demonstrando que compreendeu que o amor não se limita às palavras, mas se revela na forma como tratamos até os seres mais pequenos. A Bíblia ensina que o amor é a maior manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Em 1 João 4, versículo 7, lemos: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esta lição revela que a compaixão, quando vivida de maneira genuína, é uma evidência de que estamos sendo transformados pelo amor divino. O cuidado que brindamos aos animais, longe de ser um simples dever, é uma oportunidade para refletir o amor de Deus em cada ato de bondade que praticamos. Ao compreender que toda vida é valiosa aos olhos de Deus, aprendemos a ver
no cuidado de nossas mascotes, uma forma de honrar o propósito para o qual fomos criados. Viver com amor, justiça e misericórdia. A presença de um gato no lar pode parecer, à primeira vista, um detalhe menor, algo que apenas influencia a vida cotidiana. No entanto, quando observamos desde uma perspectiva espiritual, descobrimos que mesmo nessas pequenas coisas revela-se a sabedoria e o amor de Deus. O plano divino manifesta-se em formas que muitas vezes não compreendemos de imediato, e os gatos, com sua singularidade e caráter reservado, podem nos ensinar lições profundas que convidam à reflexão. Deus, em sua perfeita soberania, é capaz de utilizar os elementos mais inesperados para nos mostrar princípios eternos. No relato de Elias, quando o profeta se encontrava no Monte Horebe, Deus não se revelou através do vento poderoso, nem do terremoto, nem do fogo, mas em um suave murmúrio. Em 1 Reis 19, versículo 11, lemos: Eis que o Senhor passava, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Esta cena ilustra que Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes escolhe o discreto e silencioso para nos falar. Os gatos, com sua maneira reservada e sua constante atitude contemplativa, nos lembram que a voz de Deus nem sempre se percebe no estrondo do mundo, mas nos momentos de calma, em que a alma aprende a ouvir o que só se revela no silêncio. O silêncio é um dos maiores desafios na vida espiritual, porque exige que nos apartemos do ruído constante que nos rodeia. Os gatos, com sua tendência a buscar lugares tranquilos, nos ensinam que há um valor profundo em apartar-se do bulício para encontrar paz e clareza. A Bíblia nos instrui no Salmo 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta convocação à quietude revela que há verdades que só se descobrem quando a alma decide deter-se e descansar na presença do Senhor. A capacidade que os gatos têm para permanecer imóveis durante longos períodos parece quase instintiva, mas é também um reflexo de uma atitude que os crentes são chamados a cultivar. A calma que transmitem pode nos recordar que nem tudo requer uma resposta imediata, que há batalhas que se ganham ao esperar pacientemente em Deus, confiando que seu tempo sempre é perfeito. Em Isaías 40, versículo 31, lemos: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta lição revela que a paciência não é passividade, mas um ato de fé que renova a alma e fortalece o espírito. O caráter independente dos gatos pode parecer distante, mas é precisamente essa forma de relacionar-se que encerra uma lição poderosa sobre a confiança. Diferentemente de outros animais que dependem constantemente da companhia do ser humano, os gatos parecem desenvolver uma segurança interna que lhes permite mover-se com liberdade. Esta conduta lembra o chamado que Deus faz a seus filhos para dependerem dele, sem a necessidade de buscar validação naquilo que o mundo oferece. Em Jeremias 17, versículos 7 e 8, lemos: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Assim como o gato sabe encontrar seu espaço seguro, sem se agitar nem se desesperar, o crente que aprende a descansar na fidelidade de Deus pode permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias parecem ameaçadoras. O mistério que rodeia os gatos foi motivo de fascinação durante séculos. Seus movimentos precisos, sua aguda percepção e seu instinto para identificar o que outros não podem ver
nos lembram que a vida espiritual nem sempre se desenvolve no evidente. Em Eclesiastes 11, versículo 5, lemos: Como não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes a obra de Deus, que faz todas as coisas. Esta afirmação revela que há aspectos do plano divino que escapam à nossa compreensão imediata. Os gatos, com sua natureza reservada, nos ensinam que nem tudo se revela de forma imediata. Há momentos em que o crente deve avançar com fé, confiando que Deus está obrando mesmo quando não pode ver o resultado final. A intuição que caracteriza os gatos também pode ser vista como um lembrete de que Deus equipa seus filhos com um discernimento espiritual para navegar em um mundo cheio de enganos. Em João 16, versículo 13, lemos: Quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Assim como o gato percebe aquilo que permanece oculto para muitos, o crente que cultiva uma relação próxima com Deus aprende a distinguir a voz do Pai, mesmo em meio à confusão. Esta sensibilidade espiritual não se desenvolve da noite para o dia, mas é o fruto de uma vida dedicada à oração, ao estudo da palavra e à comunhão com Deus. A forma como os gatos se aproximam de seus donos é outra imagem que revela verdades profundas. Diferentemente de outros animais que buscam atenção constante, os gatos costumam aproximar-se quando percebem um ambiente de calma e segurança. Esta atitude nos lembra que a presença de Deus se manifesta com maior clareza nos corações que aprendem a buscá-lo com humildade e disposição genuína. Em Tiago 4, versículo 8, lemos: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Assim como o gato escolhe aproximar-se quando se sente seguro, a presença de Deus se manifesta com poder em aqueles que se aproximam dele com confiança e devoção. O comportamento noturno dos gatos é também uma metáfora poderosa da presença de Deus nos momentos de maior escuridão. Enquanto muitos animais dependem da luz do dia para se moverem com segurança, os gatos são especialistas em deslocar-se na penumbra, confiando em seus sentidos agudos para encontrar o caminho correto. Esta habilidade nos lembra que Deus não deixa de obrar quando tudo parece incerto. No Salmo 139, versículos 11 e 12, lemos: Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, e a luz, ao meu redor, se fará noite. Ainda assim as trevas não te são escuras, ó Senhor. A noite resplandece como o dia, e as trevas são como a luz. Esta verdade é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais escuros da vida, Deus segue sendo nossa guia e nossa fortaleza. A singularidade dos gatos revela que Deus não se manifesta apenas no grandioso e espetacular, mas também no discreto e cotidiano. Ao contemplar o modo como esses animais habitam nossos lares, podemos descobrir que Deus nos lembra constantemente que sua presença está perto, convidando-nos a viver com calma, confiança e gratidão. Quando penso nos gatos que habitam nossos lares, não posso deixar de me maravilhar com a forma como Deus utiliza as coisas mais simples para nos ensinar lições profundas. A Bíblia, em sua sabedoria, nos revela que toda a criação reflete o amor e o propósito do Criador, e os gatos, com seu jeito reservado e misterioso, não são exceção. Observar um gato em casa é como contemplar um espelho da providência divina. Cada movimento, cada olhar atento, cada ronronar suave parece carregar uma mensagem que vai além do que nossos olhos podem ver. Em Provérbios 12, versículo 10, lemos: O justo cuida da vida do seu animal, mas o coração dos ímpios é cruel. Essa passagem me faz refletir sobre como nossas ações, mesmo as mais cotidianas, como alimentar ou acariciar um gato,
revelam o estado de nosso coração. No Brasil, onde a conexão com a família e a comunidade é tão valorizada, cuidar de um animal não é apenas um dever, mas uma expressão de amor que ecoa os valores cristãos de compaixão e responsabilidade. Os gatos, com sua independência e vigilância, me ensinaram a importância de estar atento às pequenas coisas da vida. Assim como eles percebem o menor movimento em seu entorno, nós, como crentes, somos chamados a cultivar um discernimento espiritual. Em Mateus 26, versículo 41, Jesus nos adverte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Essa vigilância não é apenas sobre evitar o pecado, mas sobre reconhecer as oportunidades que Deus coloca em nosso caminho para crescermos em fé. No dia a dia, muitas vezes me pego correndo, preso às pressas do trabalho, das contas, das responsabilidades. Mas, ao observar meu gato descansando calmamente em um canto, sou lembrado de que a paz verdadeira vem de confiar em Deus, como diz Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aplicar essa lição significa reservar momentos para aquietar o coração, orar e buscar a presença divina, mesmo em meio ao caos da vida moderna. Além disso, os gatos me ensinaram sobre a importância da compaixão. No Brasil, onde a solidariedade é um traço marcante, vemos isso nas pequenas ações, como ajudar um vizinho ou compartilhar uma refeição. Cuidar de um gato reflete esse mesmo espírito. Quando dedico tempo para garantir que meu animal tenha alimento, água limpa e um lugar seguro, estou exercendo a mordomia que Deus confiou a mim, como lemos em Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essa responsabilidade me faz lembrar que o amor verdadeiro se manifesta em ações concretas, não apenas em palavras. Aplico isso em minha vida ao buscar ser mais presente para minha família, ouvir com atenção um amigo em necessidade ou ajudar alguém que precisa de apoio. Cada gesto de cuidado, por menor que seja, é uma oportunidade de refletir o amor de Deus. Outra lição poderosa que aprendi com os gatos é a rejeição de superstições. No Brasil, onde mitos e crenças populares ainda influenciam muitas pessoas, é fácil cair na armadilha de associar gatos a presságios ou energias místicas. Contudo, a Bíblia é clara em Colossenses 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Essa advertência me desafia a viver com uma fé firme, confiando apenas na verdade de Deus e rejeitando temores infundados. Aplico isso ao enfrentar decisões com base na palavra de Deus, em vez de me deixar levar por opiniões ou tradições que não têm fundamento na fé. Quando vejo meu gato cruzar meu caminho, não penso em má sorte, mas em como Deus o colocou ali como parte de sua criação perfeita, como diz Gênesis 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A presença de um gato também me ensina sobre equilíbrio e descanso. Em um país vibrante como o Brasil, onde a energia do carnaval e a correria das cidades grandes muitas vezes nos dominam, encontrar momentos de pausa é essencial. Os gatos, com sua habilidade de encontrar serenidade em qualquer ambiente, me lembram o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aplico essa lição ao criar espaço em minha rotina para oração, reflexão e gratidão. Quando me sinto sobrecarregado, paro, respiro e me lembro de que Deus me convida a descansar nele, assim como meu gato encontra paz em um canto tranquilo da casa. Por fim, os gatos me ensinaram que Deus fala através do cotidiano. No Brasil,
onde valorizamos as pequenas alegrias, uma roda de samba, um café com amigos, um momento em família. Aprendi que Deus está presente nos detalhes. Em 1 Reis 19, versículo 11, Deus se revelou a Elias em um suave murmúrio, não em grandes espetáculos. Aplico isso ao buscar Deus nas coisas simples, na risada de uma criança, na conversa com um ente querido ou até no ronronar de um gato. Essas experiências me lembram que a fé não precisa de grandes eventos para se fortalecer. Ela cresce nos momentos de quietude e atenção. A presença de um gato em casa é muito mais do que uma companhia. É um convite para refletirmos sobre o amor, a compaixão e a confiança que Deus deseja que vivamos. Cada lição que esses felinos nos ensinam aponta para um propósito maior: sermos mordomos fiéis, vigilantes espirituais e portadores da paz divina. Então, se este vídeo tocou seu coração, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma mensagem. Deixe um comentário com amém ou conte-nos o que seu gato te ensinou sobre a fé. Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Que Deus abençoe sua vida e seu lar.